Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje a Aerofactory Brasil irá falar sobre mangás estilo shoujo. O que é estilo shoujo mangá? O estilo shoujo de mangá é um conjunto distintivo de características visuais e narrativas usadas em mangás direcionados principalmente para o público feminino adolescente, conhecido como shoujo. Esse estilo geralmente inclui elementos estéticos que diferenciam o mangá shoujo de outros gêneros de mangá, como shounen para o público masculino ou seinen para um público adulto. Aqui estão algumas das características-chave do estilo shoujo de mangá. Traços delicados. O estilo shoujo muitas vezes apresenta traços mais suaves e delicados em comparação com outros estilos de mangá. Os personagens tendem a ter características faciais mais arredondadas e olhos maiores, que frequentemente são considerados uma marca registrada do estilo. Expressões emocionais fortes. Os personagens shoujo são conhecidos por suas expressões emocionais intensas. Seus sentimentos e emoções são frequentemente representados de forma vívida e exagerada, o que ajuda a criar empatia com o público. Detalhes nos cenários e roupas. Mangás shoujo muitas vezes dão atenção aos detalhes nos cenários e roupas dos personagens. Os cenários podem ser ricamente ilustrados, e as roupas dos personagens são frequentemente projetadas com cuidado, variando de acordo com o estilo e a situação. Uso criativo de efeitos visuais. O estilo shoujo pode incluir o uso criativo de efeitos visuais, como padrões de fundo, brilhos, sombras e outros elementos gráficos que enfatizam a atmosfera e o humor da história. Foco nas relações interpessoais. Os mangás shoujo frequentemente colocam um forte foco nas relações interpessoais, especialmente nos relacionamentos românticos e emocionais. O desenvolvimento dos personagens e suas interações são aspectos centrais das histórias shoujo. Narrativa introspectiva. O estilo shoujo muitas vezes explora os pensamentos internos dos personagens, revelando suas preocupações, dúvidas e sentimentos. Monólogos internos e reflexões pessoais são comuns. Variedade de gêneros. Embora o estilo shoujo esteja frequentemente associado a histórias românticas, ele abrange uma ampla variedade de gêneros, incluindo comédia, drama, fantasia, aventura e muito mais. Cenas emocionais e dramáticas. Mangás shoujo frequentemente apresentam cenas emocionais e dramáticas que buscam evocar uma resposta emocional do leitor. Isso pode incluir momentos de tensão, declarações de amor e reviravoltas na trama. No geral, o estilo shoujo de mangá é conhecido por sua abordagem mais sensível e focada nas emoções, com um interesse especial nas relações humanas e na experiência emocional dos personagens. Há muita desinformação em relação ao público shoujo, incluindo coisas sobre as quais já mencionamos em vídeos anteriores sobre demografia de mangá, mas talvez uma das maiores, mesmo entre os fãs de shoujo, seja que o público emergiu nos anos 70. A razão para isso é que nos anos 70 aconteceu uma revolução no shoujo que mudou o gênero para sempre. Uma revolução tão grande que o passado do shoujo foi ignorado por fãs e críticos dessa nova onda. Nesta série de 2 partes sobre Manga 101, vamos examinar essa era do shoujo. Na segunda parte, falaremos sobre a revolução e as pessoas responsáveis por ela. Mas hoje lembraremos o que foi esquecido e reconheceremos o que foi ignorado. A era perdida do shoujo. Embora muitas pessoas percebam que o shoujo não surgiu nos anos 70, há um mangá que muitas vezes é citado como ponto de partida do shoujo como um todo. Um mangá que é para o shoujo o que Astro Boy, de Osamu Tezuka, foi para shounen. Curiosamente, o mangaka responsável por este mangá é o próprio Osamu Tezuka, com Princess Knight de 1953. E Tezuka chegou ao ponto de afirmar que ele inventou o shoujo. Mas pelo contrário, o mangá shoujo era uma realidade décadas antes de Tezuka adotar esse estilo. Em nosso vídeo sobre revistas de mangá, mencionamos o Shoujo Sekai, uma das primeiras revistas de mangá shoujo a aparecer, em 1906. Quase 50 anos antes de Princess Knight. O Shoujo Sekai e outras revistas de mangá do pré-guerra não se concentravam completamente em mangá. Misturavam isso com artigos e histórias narrativas. O shoujo do pré-guerra teve seu auge nos anos 20 e 30. Quando mais garotas começaram a ter acesso à educação secundária, com as escolas sendo do mesmo gênero na época, as meninas desenvolviam sua própria cultura adolescente separada dos meninos. As revistas shoujo direcionavam e influenciavam essa cultura, com Shoujo Club e Shoujo no Tomo sendo as mais importantes da época. Devido à natureza das escolas só para garotas, o shoujo inicial não se concentrava no romance entre homens e mulheres, mas sim no relacionamento entre garotas. Isso acabou por formar um gênero conhecido como Class S. O Class S era basicamente um mangá cujo foco estava nesse relacionamento entre garotas, colegas de classe.
Era essencialmente sobre relacionamentos amorosos, embora isso fosse aceitável apenas para jovens senhoritas, desde que fosse mantido apenas durante a adolescência. Esse relacionamento muitas vezes era visto como algo espiritual. O significado do S em Class S é debatido. Alguns dizem que é para shoujo, outros para sister e irmã. O mangá Class S foi banido a partir de 1936 até o final da Segunda Guerra Mundial, e embora as escolas só para garotas tenham começado a fechar em favor de escolas mistas, o gênero eventualmente retornou para se tornar uma parte fundamental do shoujo. No entanto, é difícil definir essa era. As revistas shoujo das décadas de 20 e 30 estavam presentes e influentes na vida das garotas de classe média e alta, e o mesmo pode ser dito a partir dos anos 70 e depois, quando o shoujo como conhecemos começou nessa época. Mas há esse período intermediário que acaba sendo amplamente esquecido. Talvez isso se deva a uma mudança no público-alvo. Enquanto o shoujo de antes e depois desse período se dirigia principalmente a garotas adolescentes. Assim como o shounen fazia para os meninos, a década de 1950 viu uma mudança para um público-alvo mais jovem do ensino fundamental. As poucas revistas que tentaram manter o estilo dos tempos pré-guerra acabaram não conseguindo atrair um público decente e, eventualmente, encerraram a publicação. As adolescentes japonesas do início do pós-guerra preferiam assistir a filmes voltados para seu público-alvo, em vez de ler mangás. Isso, obviamente, levou a um aumento nos filmes para adolescentes e a uma diminuição dos mangás para esse público também. Foi nesse ambiente do pós-guerra que Tezuka prosperaria, entre todas as demografias na verdade, e que Princess Knight surgiria. Deve-se notar que nessa época, o mangá shoujo era escrito principalmente por autores masculinos. Geralmente era visto como uma porta de entrada para o mundo dos mangás, com os autores escrevendo shoujo antes de passarem para shounen ou gekiga manga mais tarde. Apesar das afirmações audaciosas frequentes de que Princess Knight inventou o shoujo, na verdade Princess Knight contribuiu muito pouco para o movimento subsequente. Sim, o mangá foi a primeira história serializada no shoujo, similar a Astro Boy, com o shounen, mas a estética, o estilo e os temas não são necessariamente os elementos que se tornariam os pilares dos movimentos futuros. Para ser justo, a maioria dos mangás shoujo dos anos 50 não tinham um estilo definido, isso viria mais tarde. Se quisermos ver o desenvolvimento do shoujo como conhecemos hoje, precisamos olhar para outro lugar. Takahashi Makoto e Nakarara Junyoishi, para ser mais preciso. Nakarara Junyoishi era um ilustrador e estilista cujo trabalho em shoujo no tomo entre 1935 e 1940 foi bastante importante. Especificamente, ele estava encarregado das capas, então a maioria das garotas que liam esta revista viam sua arte primeiro. Nakarara introduziu um estilo baseado em bonecas e é amplamente creditado por ter criado o estilo do olho shoujo. Takahashi Makoto se inspiraria na arte de Nakarara para criar seu próprio estilo, e ele criaria as bases do shoujo moderno. O primeiro mangá shoujo de Makoto foi lançado em 1956, Paris Tóquio, um mangá sobre escrever mangás shoujo, na verdade. Este mangá também focou muito na relação entre pais e filhos, o que se tornou um elemento frequente dessa época. O estilo de Makoto era uma mistura de livro ilustrado e mangá, seu Sakura Namiki de 1957. O único mangá que encontrei escaneado e traduzido dele começa com ilustrações grandes com narração no topo. Parece mal um mangá, pelo menos não nas páginas iniciais. E mesmo depois, os quadros são consideravelmente grandes e artísticos. As garotas têm um estilo familiar, esbeltas e parecidas com bonecas com olhos grandes e bonitos. Fundos florais e emocionais espreitam atrás delas. Arashio Cat, de 1958, é frequentemente considerado sua obra mais importante. Ele introduziu e popularizou a imagem de estilo de 3 fileiras sobrepostas, que significa uma imagem de um personagem ao lado de um painel de 3 fileiras. Arashio Cat fazia isso pelo menos uma vez por capítulo, e os leitores eram encorajados a desenhar suas próprias versões e enviá-las, com a chance de ganhar prêmios. A imagem de estilo também poderia ser recortada e colada sempre que o leitor quisesse. Não demorou muito para que a técnica fosse replicada. Arashio Cat começou a ser serializado em janeiro, e em março encontramos nosso exemplo mais antigo de sua influência, Scarlet Camellia, publicado em Shoujo Book por Narumi Akira. Já em 1959, a imagem de estilo se espalhou por toda a cena shoujo, reconfigurando completamente a disposição da demografia para uma apresentação mais dinâmica, especialmente em comparação com seus equivalentes shounen. Uma última coisa que Makoto acrescentaria lentamente ao seu estilo e que se espalharia seriam estrelas nos olhos dos personagens. Isso não estava presente em suas primeiras obras, mas a partir de 1959, ele as adicionaria em certos desenhos.
a quantidade de estrelas aumentaria gradualmente. Nos anos 70, isso se tornaria uma marca registrada de suas ilustrações. Até este ponto, se o shoujo havia sido em grande parte um campo escrito por homens, com histórias focando mais no que os homens percebiam como os valores que as mulheres deveriam ter e os colocavam no papel, foi nos anos 60 que a mudança começou a acontecer, com uma nova geração de mulheres entrando em cena. Yoshiko Nishitani foi uma dessas novas mangakais, e ela é notável por introduzir o shoujo no gênero que as pessoas mais frequentemente atribuem ao shoujo, a comédia romântica escolar. Seu mangá Mary Lou estreou em 1965 e foi um marco na indústria. Um dos primeiros mangás a focar bastante em romance e a ter como cenário uma garota normal do ensino médio em uma escola normal. Em 1968, um dos mangás mais importantes dos anos 60 seria lançado, Ataque no 1, de Chikako Urano. Ataque no 1 era um mangá de voleibol inspirado em uma vitória recente da equipe feminina de voleibol do Japão nas Olimpíadas de 1966. O impacto de Ataque no 1 é mais visível na adaptação para anime. Embora não tenha sido o primeiro shoujo a ser adaptado, esse reconhecimento seria dado a Sally, a Bruxinha, em 1966. Uma adaptação do mangá de mesmo nome, o anime de Ataque no 1 lançado em 1969, aumentaria a audiência feminina em 20% e provaria que o mercado shoujo poderia ser lucrativo. Isso também influenciaria uma mudança na apresentação de mangás esportivos no shoujo. Antes de Ataque no 1, a maioria dos mangás esportivos shoujo eram sobre esportes considerados femininos, como balé e equitação. Mas Ataque no 1 influenciou outros mangakais a tentar explorar outros esportes no shoujo, como Ace Onerai fez com o tênis em 1973. Os anos 70 trouxeram uma nova geração de mangakais que levariam o shoujo aos seus limites. Esses novos artistas seriam conhecidos comumente como os Ir 24 ou os Magnificent 49 RS. Muitas pessoas optam por reconhecê-los como verdadeiro ponto de partida do shoujo, o que levou à negligência dos mangás publicados na época que acabamos de falar. Mas os Ir 24 e os críticos do shoujo antes dessa era não são necessariamente os únicos culpados pela falta de informações sobre os mangás shoujo do passado. Os tankobon só se tornariam algo regular nos anos 60 e começaram com títulos shounen, o que fez com que a maioria dos mangás antes dessa era fossem publicados exclusivamente em suas revistas originais, que, como mencionei em um vídeo anterior, não foram projetadas para durar muitos anos. Assim, informações se perderam. Mesmo os que foram lançados em formato tankobon não foram necessariamente publicados em grande escala, e as cópias podem ter se perdido ou estar em pouquíssimo número, a menos que tenham sido reimpressas posteriormente. É fácil para as pessoas nascidas nesta era da internet acreditar que a história é registrada para sempre, que nada se perde, mas nem sempre foi esse o caso. Por isso, é bom parar e olhar para trás às vezes, para o que foi feito antes. Espero que este vídeo tenha ajudado você a aprender algo novo sobre o shoujo, porque pesquisar sobre isso certamente me ajudou. Falando sobre ajuda, quero dar um agradecimento especial a alguns amigos meus que me ajudaram a encontrar artigos sobre este tópico. Um agradecimento a eles e uma lista de nomes e links dos artigos estarão na descrição abaixo. Eu definitivamente recomendo lê-los se você quiser mais detalhes sobre os tópicos que falei hoje. Em algumas semanas, nossa jornada pela história do shoujo continuará, então se você quiser ficar informado sobre quando isso sair, não se esqueça de se inscrever. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se você está curioso sobre a história do mangá, temos mais informações na nossa página oficial que ficará na descrição desse vídeo. Considere de se inscrever no canal e a curtir o vídeo. Até a próxima!